Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, falando sobre a situação envolvendo a venda do potencial construtivo de São Januário, né? É importante lembrar que a diretoria do Pedrinho, desde o primeiro momento que entra, né, aí no comando da gestão Cruz Maltino, ela tem como grande prioridade a reforma de São Januário. Sempre foi muito deixado claro, deixado muito bem claro, melhor dizendo, pela diretoria Cruz Maltina, pelo presidente Pedrinho e os seus pares. Inclusive havia uma grande expectativa que já no final do ano passado as obras fossem iniciadas. Acabou não acontecendo, o Vasco tinha uma empresa bem certa que viesse a ser a compradora do potencial construtivo de São Januário, ela acabou não comprando o potencial construtivo do nosso Caldeirão, e o Vasco, inclusive nesse momento, né, ela voltou aí e abriu uma nova concorrência, né, para buscar essa nova empresa que vai adquirir aí o potencial construtivo de São Januário. A empresa, no caso, à época era só de capital. Entretanto, ela acabou perdendo a preferência e exclusividade de compra do potencial construtivo e o Vasco abriu recentemente a concorrência para ouvir novas propostas de novas empresas que queiram, né, comprar esse potencial construtivo do nosso Caldeirão. Hoje, né, é importante falar, o potencial construtivo de São Januário está avaliado em mais de 500 milhões de reais, ou seja, mais de R$500 milhão. Esse valor ele entrará nos cofres do Vasco da Gama, não nos cofres do Vasco em si, mas de uma nova empresa que o Vasco vai criar. O Vasco da Gama criará uma nova empresa focada apenas na reforma de São Januário para não confundir o dinheiro, né? Então esse novo dinheiro, esses 500, 600 milhões de reais, entrarão nos cofres dessa nova empresa para que essa empresa venha a ser responsável por financeiramente injetar dinheiro, né, na reforma do nosso Caldeirão. Algumas novas empresas já estão aí na mesa, né? Inclusive informações aí dos amigos do canal Atenção Vascaínos dão o nome dessa nova empresa que tem um grande interesse no potencial construtivo, né, do nosso Caldeirão, e a expectativa é que isso saia o quanto antes do papel. A empresa, inclusive, é a Patrimar, tá? Hoje até a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro está junto aí o Cruz Maltino. O prefeito Eduardo Paes entrou no caminho aí para tentar fazer com que isso ande e o Vasco consiga o quanto antes dar início à reforma do nosso Caldeirão. O início das obras nesse momento depende única e exclusivamente disso, amigo, da venda do potencial construtivo. Enquanto não andar, o projeto não vai sair do papel. A diretoria até chegou, importante falar com vocês, a fechar um acordo com o Botafogo, né, para jogar no estádio Newton Santos até nesse ano de 2026, durante as obras em São Januário. Mas como as obras não foram iniciadas, o Vasco da Gama também não jogará no Newton Santos. O Vasco hoje trabalha, nesse momento, com um orçamento de algo em torno de 800 milhões de reais para a reforma de um total, né? Um total geral de gastos para a revitalização tanto do estádio quanto do seu entorno. Então, seria algo em torno de 500 a 600 milhões de reais pelo potencial construtivo, e o Vasco buscará esses 200 milhões de alguma outra forma, com a venda de camarotes, que é algo que o Vasco consegue arrecadar dinheiro, também com a venda dos naming rights. Surge a possibilidade, né, da Crefisa, por exemplo, amigo, a Crefisa ser aí a responsável por comprar os naming rights de São Januário. Inclusive, a conversa lá na época, né, da campanha política eleitoral do presidente Pedrinho com José Roberto Lamáquia ia muito nesse sentido, que a Crefisa viesse a se tornar a dona dos naming rights de São Januário. Confirmou a intenção, inclusive numa pequena entrevista ao presidente Pedrinho disso. E eu trago a vocês até imagens de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, ao lado do presidente Pedrinho durante aquela campanha presidencial, falando, à época, que se o Pedrinho fosse eleito como presidente do Vasco, ele tinha a intenção de adquirir os name rights de São Januário. Se liga só. Ô Pedrinho, caso você seja eleito presidente do Vasco da Gama, eu tenho interesse em colocar o nome da Crefisa no name right de São Januário. Nossa, José. Obrigado. Amigo, tá aí, né? A gente, como se diz, mata a cobra e mostra o pau. Tá aí, cara. Não tem nada de mentira aqui. É o próprio José Roberto Lamáquia falando, o presidente Pedrinho. Desejo de ter os name rights de São Januário, isso lá em 2023.
Estamos já em 2026, até o momento não houve... E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.